de bancário no Brasil para International Professional com Green Card e trabalhando legalmente nos Estados Unidos. International Professionals, aqui é a Tânia Storani, eu sou a estrategista de carreira internacional e esse é o meu canal do YouTube, onde eu trago profissionais de sucesso e profissionais da área de HR, de recrutamento, para ajudar você aí a conquistar a sua carreira internacional. E hoje eu estou com o Kairi, que mora e trabalha nos Estados Unidos. Hoje ele tem o famoso e tão desejado Green Card, e ele trabalhava no Brasil, no Banco Itaú, né? E hoje está nos Estados Unidos numa área totalmente diferente, né? Muito obrigado, Card, de estar aqui no canal, dividir toda essa informação, a sua história. E aí, conta pra gente como é que você foi parar nos Estados Unidos legalmente e tá trabalhando na sua área, não tá? Como é que foi? Legal, Tana. Prazer, obrigado pela oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história. Na verdade, a minha história começou não com o meu desejo primário de migrar para os Estados Unidos. Foi através da minha esposa, fazendo um MBA na FGV. Um professor que tinha projetos aqui nos Estados Unidos, sempre falava, né, de como é interessante morar aqui nesse país, as oportunidades, educação para filhos, segurança. Então, isso foi despertando no coração dela o desejo de morar nos Estados Unidos, né? E como eu tinha uma carreira dentro do Banco Itaú, trabalhava no Itaú há 17 anos, né, uma carreira de crescimento, então eu sempre achava que, não, a minha carreira está aqui, eu vou virar diretor do banco, vou virar presidente do banco, então não tinha nenhum projeto de migrar para os Estados Unidos. Sim. Mas tanto minha esposa falar, comecei a entender um pouco mais, comecei a gerar curiosidade no meu coração de entender como seria imigrar para os Estados Unidos, uma vez que eu também tenho 2 filhos, né, e tenho um objetivo de trazer para eles uma educação melhor, um acesso melhor, e eu sabia que aqui nos Estados Unidos isso seria muito mais acessível para mim, né? Sim. Comecei a movimentar um pouco do meu desejo melhor, o desejo da minha esposa inicialmente de conhecer um pouco mais dos Estados Unidos. Comecei a procurar, pesquisar quais são os caminhos que poderiam ser, porque eu não queria de forma nenhuma vir para cá com visto de turismo, de estudante, eu queria migrar minha carreira para os Estados Unidos. Então, fui procurar entender como seriam esses caminhos que eu viesse para cá de forma legal e poder trabalhar na minha carreira ou até mudar de carreira. E quando que foi isso? Assim, nós estamos entrando em 2023, né? Quando que começou essa ideia? Tinha inglês, não tinha inglês? Não tinha inglês. Tá? Na verdade, não. Surgiu o desejo inicialmente de vir, como eu falei, há 9 anos atrás. Tá? Mas só que concretizar esse projeto aconteceu em 2018, quando a gente teve um contato com a empresa de imigração, que inclusive é a que eu trabalho hoje, que é Raymond Woodward, e fui entender que existia um caminho de morar nos Estados Unidos de forma legal e poder trabalhar de forma legal no país como residente permanente, tá? Com Green Card. Então, quando eu entendi que era possível usar a minha experiência pregressa e fazer um projeto de imigração com a minha família de forma legal para os Estados Unidos e poder trabalhar legalmente aqui, falei, ok, agora já mudou um pouco da figura. Aquele desejo que eu não tinha começou a ser uma realidade, porque eu poderia trabalhar na minha carreira ou não, poderia migrar minha família para um país que começou a ter um desejo muito mais forte no meu coração depois que começou o desejo do coração da minha esposa, e aí sim eu entendi quais eram os caminhos imigratórios e contratei um escritório de imigração, que tem que ter um escritório de imigração para poder fazer um projeto desse, que não é só uma questão de imigração, existe toda uma questão de mudança estrutural, planejamento de vida, financeiro, para que você possa fazer um movimento desse para os Estados Unidos. Como que foi essa possibilidade de imigração? Porque, assim, muitas pessoas acham que é impossível imigrar para os Estados Unidos, que, assim, imigrar para os Estados Unidos legalmente é, assim, quase que nula, né? Porque é muito difícil conseguir o visto de trabalho.
Mas como que funciona? Como que é? Porque eu, por exemplo, não sabia de todas essas possibilidades. Tana, olha só, hoje, como eu falei para você, eu trabalho no mesmo escritório que eu fiz o movimento imigratório. E eu tenho a Uhum. oportunidade de conversar com diversas pessoas, diversos profissionais, médico, engenheiro, piloto de aviação, bancários também, profissional do mercado financeiro. E a primeira pergunta que eu faço para eles, eu falo, como que eu posso te ajudar hoje? Sim. E é impressionante que eles têm o desejo de morar nos Estados Unidos, migrar com a família, mas eles pensam que para ter um green card é algo muito difícil, ou tem que Sim. casar com um americano ou ter lá um investimento lá de quase $1 milhão. Milhão de dólares. Então, mas eu É. também achava isso. Antigamente, antes de conhecer a Raymond Woodward, eu achava que era isso. Era assim, ou 1 milhão, ou casava, ou uma empresa de trabalho, né, te dava o offer letter. Que daí Sim. você conseguia o visto de trabalho. Ponto. E se Não fosse tinha dessa forma, eu não teria o green card. Hoje eu tenho o green card com a minha família, meus filhos e minha esposa. Mas eu entendi, através da Raymond Woodward, que você consegue usar a sua experiência pregressa, tá? Para interesse nacional, tá? Você consegue usar todas as suas conquistas, todos os seus méritos que você adquiriu na sua carreira profissional e acadêmica para aplicar para um visto definitivo de trabalho, tá? Que ele dispensa o empregador. Então, Olha, assim, entendendo que eu poderia seguir dessa forma, porque eu não tinha nenhum empregador aqui nos Estados Unidos. Eu aí sim contratei Raymond Woodward, fizemos uma estratégia migratória e hoje eu estou aqui morando nos Estados Unidos com o meu green card. que maravilhoso. E esse green card, ele vale para a sua família toda, é isso? Porque Perfeito. você tem 2 filhos, correto? Sim, eu tenho 2 filhos, um de 12 anos e um de 10 anos. Quando você faz um pleito migratório, automaticamente você inclui o cônjuge e filhos até 21 anos de idade. Tá? Olha, Então, meus filhos e minha esposa também têm um green card igual ao meu. olha só que legal. E assim, quando você fez, quando você começou a dar início, né, a esse projeto, vamos dizer assim, tá, tive interesse, entrei em contato com a Raymond Woodward, eles falaram que era possível, né, fazer essa aplicação, application, né? Como que fala em português application? Fazer Uma o aplicação, do green card. Quanto tempo se levou mais ou menos até vocês conseguirem o green card e até você entrar nos Estados Unidos? legal. Em média, um pleito migratório, você desenvolve toda a estratégia migratória em torno de 90 dias até 180 dias, dependendo muito do protagonismo do cliente, né, na construção do caso. Quando você protocola na imigração, aí tem um tempo médio ali de 8 meses a 18 meses em média, tá? O meu Uhum, caso, por exemplo, ele foi aprovado com 11 meses, tá? entendi. Teve casos de cliente aprovando com 6 meses, com 4 meses, mas o tempo médio é de 8 a 18 meses, tá? Como eu fiz o meu caso em 2018 e veio a pandemia, então o meu caso teve, após a minha aprovação, porque, Tana, você pode fazer um pleito migratório de 2 avenidas, tá? Você pode fazer estando já nos Estados Unidos, Tá. com visto, por exemplo, de turismo ou estudante, e migrar e alterar o status para um visto definitivo, ou você pode fazer como eu fiz, tá? Tá. Que é o pleito imigratório por consular, é você estando fora dos Estados Unidos. No meu caso, o Brasil, mas você poderia estar Canadá, Portugal, qualquer outro país. Então, eu fiz toda a minha jornada do Brasil, então já entrei nos Estados Unidos com green card. Porque para mim, Gente, como eu tinha filhos pequenos, estava na escola, estava bem posicionado na minha empresa, eu queria fazer um movimento um pouco mais seguro. com Então, eu certeza. optei por fazer o pleito imigratório do Brasil. E como é que foi daí mudar para os Estados Unidos, assim, deixar o Itaú depois de anos trabalhando lá, entrar no mercado de trabalho sem experiência lá, sem inglês? É Foi bem legal? interessante. Foi assim, como que é o mercado de trabalho, né? Você sentiu que você foi aceito no mercado de trabalho? Sim, sim. Tana, de fato, eu fiquei 17 anos numa empresa onde eu tive 11 promoções. Eu conheci minha esposa lá no Itaú, né? Então, assim, a minha família foi construída ali dentro, né? Dentro Então, do Itaú. de fato, eu tinha uma questão sentimental muito forte, mas eu entendi que para um profissional de sucesso, você tem que ter que são ciclos, né? Foi muito Sim. importante para mim o ciclo do Itaú, e foi através do ciclo que eu conquistei no Itaú, a minha trajetória lá, isso me habilitou a morar hoje nos Estados Unidos com o meu green card. Mas eu entendo que para me dar voos mais altos, eu preciso estar aberto ao novo, tá? De fato, vir para os Estados Unidos é algo incrível, porque é um país de oportunidade, é um país meritocrático, tá? Se você fizer uma experiência hoje, por exemplo, no seu LinkedIn e colocar o seu endereço daqui, a sua profissão, e sendo qualificado, você vai ter 20 a 30 ofertas de emprego por semana, porque tem muita oportunidade. Aqui falta o profissional qualificado e, além da qualificação, falta o profissional que tem um documento para trabalhar. Porque você Entendi. pode ser qualificado e não ter Essa um documento.
essa é verdade, porque eu tenho muitos clientes, eu estou há 8 anos trabalhando, né, na área de consultoria de carreira internacional. E pouquíssimos, na verdade, acho que 0 cliente meu teve sucesso na procura de emprego nos Estados Unidos, porque todas as empresas lá pediam um visto, pediam, né, algum green card, alguma coisa, porque na Europa é muito mais fácil você conseguir o visto de trabalho, muito mais fácil. Nos Estados Unidos não, né? Você precisa ter um visto que te permita ter o Social Security Number para poder se aplicar para uma vaga de emprego, né? Senão você não consegue estar legalmente podendo atuar na sua área, ou então, por exemplo, eu fui, como falei para você, fui do mercado financeiro, eu moro na Flórida hoje, né? O que mais tem aqui são pessoas que fazem trabalho de planejamento financeiro. Eu sou convidado com frequência a fazer parte dessas empresas de planejamento financeiro, a parte de comercialização de insurance. Tem um mercado muito vasto. São, se não me engano, 4.500 bancos, entre bancos principais e cooperativas nos Estados Unidos. Sim. Então, oportunidade para bancária, para mercado financeiro, tem milhares. Ou, por exemplo, eu posso ser empreendedor, eu posso chegar aqui nos Estados Unidos e abrir minha própria consultoria de planejamento financeiro para empresas, para pessoa física. Isso é muito fácil aqui, porque eu tenho a documentação, então, com o Green Card, fica tudo muito mais fluido, não é verdade? E o Green Card é forever. Todo mundo faz a pergunta, é impressionante. Mas qual é a validade do Green Card? Na verdade, o plástico tem uma validade de 10 anos, porque você tem que mudar ali, muda a fisionomia. Eu tenho um filho de 10 anos, daqui a 10 anos ela tem 20, né? Então já é uma mulher. Sim, né? Mas com 5 anos em solo americano, você pode aplicar para a cidadania americana. Tá? Então, o Green Card em si não tem validade, o plástico tem validade de 10 anos, mas com 5 anos você pode aplicar para a cidadania americana. É opcional também. Ótimo. E aí, então, daí como é que foi quando você chegou nos Estados Unidos, né? Então, você... com família e tudo, com bebê, filhos e com mulher. Nossa, deve ter sido um choque. Tana, no Brasil, eu morei em 9 cidades diferentes, por causa do meu trabalho. Eu sempre tava... Então, para mim, mudar, mais uma vez, seria mais uma mudança. Claro, tem uma questão cultural, mas, por exemplo, eu optei em morar na Flórida porque é um estado que tem um clima muito parecido com o Brasil, ali as 4 estações são bem definidas. Eu não gosto muito do frio, né? A questão da proximidade com o Brasil, se caso eu precisasse fazer uma ponte aérea, seria um voo direto, tá? É um estado que eu vejo que eu sou uma pessoa muito família, então eu gosto de programas que são feitos em família. Então, eu gosto dos parques, eu moro aqui em Orlando, eu gosto de parque ecológico para levar meus filhos para passear. Eu curto essa vibe, entendeu? Então, até para a questão da transição, como eu não falo inglês fluentemente ainda, a Flórida é um estado que, para você começar nos Estados Unidos, é uma boa opção, porque tem muita influência de hispano, tem muito brasileiro, e o americano que está aqui já é acostumado com o imigrante que fala um espanhol, que fala um português, então eles te apoiam nessa transição. Então, para mim, eu achei que foi um estado melhor para me fazer essa transição de país. Tá? Eu falando com a minha esposa recentemente que começar na Flórida, no aspecto financeiro, ou começar nos Estados Unidos, é mais fácil que o Brasil, porque tudo é muito acessível. Sério? Muito acessível. Eu achei que fosse mais difícil. Eu enxerguei para uma ótica diferente, achei que foi bem fluido para a gente. A adaptação das crianças na escola, por exemplo, foi muito boa. Os meus filhos, em 90 dias, já estavam ali muito bem já no inglês, e após um ano aqui nos Estados Unidos, eles falam fluentemente, assim, sem sotaque. As brincadeiras que eles fazem, você percebe que é de quem é nativo, não é uma brincadeira de quem aprende num curso de inglês. Muito rápida, Meu filho faz futebol americano aqui, minha filha é líder de torcida, então você percebe que a transição no esporte é muito boa também. Que legal. E o fato de você não ter o inglês fluente não foi nenhum empecilho, né? Porque hoje você está trabalhando na Raymond Woodward, falando português, trabalhando numa empresa brasileira. Aí nos Estados Unidos, eu imagino que na Flórida, né, do jeito que você está falando, existem muitos profissionais e muitas empresas que contratam também pessoas que falam outras línguas, né? Não necessariamente o inglês. O inglês, ele é fundamental, tá? Ele não é eliminatório, eu entendo dessa forma, tá? Então, assim, o fato de você aplicar para um pleito migratório para um Green Card, você não precisa falar inglês para ter o Green Card. Inclusive, a sua entrevista no consulado, ela pode ser em inglês ou em português, tá? Agora, para você se reposicionar de forma profissional aqui, falando inglês fluentemente, você vai ter mais oportunidade. Não quer dizer que você não vai ter pelo fato de você não falar inglês, tá? Eu trabalho numa empresa de imigração, uma empresa global,
A linguagem interna é o inglês. Eu não falo inglês fluente, eu consigo entender, eu consigo me comunicar. Estou desenvolvendo essa minha habilidade de falar inglês. Faço curso até hoje, trabalho bastante, à noite eu faço curso, porque eu sei da importância de falar inglês. Porém, eu não preciso de inglês para começar. Tá? Eu preciso de coragem, ousadia para avançar e vir um país de oportunidade. Muito legal mesmo. E para os seus filhos, para a escola, como é que foi? Porque essa é uma pergunta muito frequente É verdade. de pais, né? Como que eu faço para colocar os meus filhos na escola? Porque, por exemplo, na Irlanda tem uma pequena crise em relação a você encontrar escola, né? Creche, por exemplo, tem fila. Então, não sei como que é nos Estados Unidos. Outro ponto bem interessante, né? Hoje meus filhos estudam num colégio que a nota é 9 de 10. Porque, na verdade, para que seus filhos estudem nesse colégio, você tem que residir em torno, ali, próximo, no zip code da região. Então, assim, são colégios excelentes, tá? Como eu falei, a nota é 9 de 10. Eu não tive dificuldade de matricular, inclusive, para você matricular um filho na escola, você tem que ter um contrato de locação, tá? Uhum. Tem que ter um comprovante de residência e tem que ter exame médico que você faz numa clínica que eu paguei $80. Então, assim, no mesmo dia que eu matriculei, eles já poderiam estudar. Só que nós optamos para que ele entrasse no dia seguinte, para poder a gente comprar algumas coisinhas. E outro ponto interessante que quando eu matriculei eles na escola, eles recebem já um computador da escola, recebem todo o material, a mochila com todos os materiais dentro. E eu não pago nada por isso. Mentira! Chocada! E sabe o que é o interessante? A primeira coisa que meu filho falou quando chegou em casa, falou, pai, na semana, né, estudante, falou, pai, é interessante como eles são preparados para acolher a pessoa que é o imigrante. Porque, assim, todo o trabalho feito na escola, ele é feito pelo menos em dupla ou em grupo. Então, isso ajuda muito a criança na transição. Diferente daquele modelo aquele modelo individual de desenvolvimento. Eles criam em grupo, em bloco, tá? E na base da recompensa. Então, toda vez que ele consegue evoluir no inglês, ele recebe gift card, ele recebe elogios. Então, isso vai estimulando a criança cada vez mais ela se desenvolver. Muito legal. É bem interessante. Mas os colégios são pagos? Não, não, público. Esse colégio que eu falei, a nota é 9 de 10, eu não pago nada para eles. E é público? É público. Gente, Minha filha é Elementary School, que é 9 de 10, e meu filho é do Middle School, que também é 9 de 10. São colégios excelentes. E, assim, tem milhares de colégios muito bons aqui. Só que tem esse fator de você morar próximo para que seu filho possa estudar naquele colégio. Sim. E a questão de seguro de saúde, porque eu ouço muito que os Estados Unidos não tem, né, saúde pública, eu não sei. É impressionante, como eu falei, eu trabalho com imigração hoje, então, assim, eu entrevisto 10 a 15 pessoas por dia, tá? Sim. E essas perguntas vêm com frequência, a questão do inglês, a questão da saúde pública, colégio de filho. Olha só, eu tenho plano de saúde nos Estados Unidos, seguro de saúde, tá? Eu pago um valor que eu acho super justo pelo que me entrega, tá? Existe aquele mito, a saúde é cara. É cara se você não tiver um plano de saúde. Se você passar mal aqui nos Estados Unidos e for para um hospital e não tiver um seguro de saúde, você vai gastar dinheiro. Agora, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que tenha um salário normal, ela paga um seguro de saúde aqui super tranquilo. Hoje eu pago para meus filhos um valor, sei lá, $200 para 3 pessoas. Eu entendo que é um valor super normal. Super normal. Consulta médica, tem lá cobertura, se, por exemplo, tiver um acidente grave, a conta dessa lá, $50 mil, eu pago até $2 mil só, limitado a isso. Então, tem vários benefícios que eu tenho por estar assegurado, que é muito mais um mito das pessoas falarem, não tem saúde pública. Mas no Brasil, muitas pessoas não usam saúde pública. Paga um plano de saúde, paga qual participação. Aqui não é diferente. Aqui tem muitas opções. Você vai escolher qual a opção que fica melhor para o seu bolso, qual a opção que fica mais que atende a sua necessidade. Olha, se eu tenho filho pequeno, então eu tenho que trazer esse tipo de planos, né, de seguro. Se é uma pessoa com um pouco mais de idade, eu vou seguir por esse caminho aqui. Então, tem muitas opções. Que interessante. Muito legal saber disso. Eu não sabia também. São muitos, como eu posso dizer, preconceitos, né? São preconceitos que nós temos dos Estados Unidos de ficar ouvindo coisas, né, de outras pessoas ou de filmes, né, que a gente ouve muito em filmes. Muita coisa.
Ah, a fruta nos Estados Unidos é sem gosto. Eu não acho. O morango aqui é muito doce, a laranja, eu moro na Flórida, né? É umas coisas que já ouvi que eu falei, poxa, não tem nada a ver. Não percebo isso. Que engraçado, né? Ó, na minha casa, Tânia, eu tenho a bandeira dos Estados Unidos. Eu amo tanto esse país, pela forma que ele acolheu a minha família, que eu coloquei uma bandeira na porta da minha casa, igual os americanos fazem. Que Eu legal. amo esse país que, claro, eu sou brasileiro, amo meu país também, mas eu decidi estar num país que me acolheu. Meus filhos estão super bem adaptados. Nas escolas tem um programa de transição de idioma que é chamado ESOL, tá? Que o imigrante que chega e que não sabe falar inglês, eles fazem 1 ano de transição com essa criança. Então, percebe o cuidado e o zelo com a minha família. Então, a forma que eu tenho de agradecer é cumprir meus impostos direitinho, é trabalhando aqui dentro, é gerando emprego, né? Sim. E o aluguel de casa? Porque, por exemplo, na Irlanda, em alguns países da Europa, em especial Irlanda e Londres, nós estamos passando por uma crise, né, uma crise imobiliária muito forte. Então, não tem casa para alugar. Se você vai alugar um quarto, porque geralmente lá na Europa é muito comum você dividir casa, né? Dividir apartamento. O quarto aí tá caríssimo, estão cobrando super caro, não tem como ficar mais no centro, tá muito difícil conseguir lugar para morar no centro. Como que é a situação nos Estados Unidos? Essa pergunta também sempre vem pelos clientes, né? Eu sou um mero mortal, sou um trabalhador, tá? Alguém que tem 2 filhos pequenos, uma esposa, Uhum. sou um trabalhador. Aqui tem para todos os bolsos. Quando eu falei para você que eu conversei com a minha esposa esses dias que é muito fácil começar nos Estados Unidos, quando você aluga uma casa nos Estados Unidos, por exemplo, ela vai vir pelo menos com 7 itens, que é uma geladeira, fogão, uma máquina de lavar, uma secadora, uma lava-louça, um sugar, micro-ondas e um ar-condicionado central. Esses 8 itens que vai vir na casa. Isso não seria opcional, é como se fosse parte da casa. Tá. Para avaliar, uma casa que já vem com esses itens, esses 8 itens que são itens caros se você fosse comprar, você precisa comprar lá um sofá, uma cama, uma televisão e começar a sua vida. Tá? Exatamente. O preço dos aluguéis aqui, eles variam se você vai morar numa single family, townhome ou num apartamento. E se ele tem proximidade com colégios bons. Então, por exemplo, como eu falei para você, meus filhos estudam num colégio que é nota 9 de 10. Então, normalmente, as casas em volta vão ser um preço um pouco diferente do normal. Mas você consegue morar numa casa aqui nos Estados Unidos, uma townhome de 3 quartos, uma casa grande, nova, com tudo isso que eu falei para você, perto de bons colégios, por $2.500, $2.200, tá? Entendi. Isso eu entendo que é um preço normal, dado todo o benefício que você tem em volta aqui, colégio próximo, meus filhos vão de bicicleta para a escola, né? Segurança. Então, eu tenho 1 giga de internet em casa, 200 canais, tudo liberado na casa, então faz parte da casa. Então, são benefícios Já que tem com a casa. já vem na casa. Vem na casa. Vem na casa. Então, eu E entendo não, que... não. Isso não tem na Europa, não. Aqui tem muita opção. E eu percebi, eu li vários imóveis antes de alugar o que eu moro, né? Todos têm todos esses benefícios. Não foge muito disso, tá? Como eu falei, a questão da proximidade com a escola que vai fazer diferença um pouco do preço do aluguel. Porque os pais vão procurar colégios melhores e morar em torno para o filho poder ir para a escola. A pé. Exatamente. Exatamente. Não, a Kari, muito obrigada por você estar aqui no canal, dividir toda a sua informação, toda a sua história. Antes da gente terminar aqui o nosso encontro, eu queria fazer uma última pergunta. Tá. O que você indica? Qual que é a sua última palavra? Ou o seu faça isso, né? O seu roadmap, vamos dizer assim, para quem tem família, né? Já tem uma experiência boa no Brasil e está pensando em emigrar para os Estados Unidos, está pensando em investir no Green Card, qual que é a sua palavra para eles? Esses dias eu conversei com uma conhecida minha no Brasil e ela me ligou e falou assim, cara, eu quero ter o Green Card. Como é que eu faço para ter o Green Card? Mas eu tô bem aqui no Brasil, não tô mal, não. Eu falei, mas calma aí. Eu tava bem no Brasil também, né? Eu costumo dizer para você que quando você quer fazer um movimento progressivo de sucesso, você faz quando você está bem, não é quando você não tem opção. Eu tinha opção, eu estava bem posicionado no Brasil, mas eu queria mais, eu queria segurança para minha família, eu queria acesso, um bom colégio para meus filhos, eu queria um país que fosse meritocrático,
tá? Então, por isso, eu tomei a decisão de abrir mão da minha carreira há 17 anos e fazer um movimento como esse. A diferença de quem faz um movimento como esse e quem não faz é a coragem. Eu tive coragem e eu vou viver o extraordinário, porque eu tive coragem, tá? Se você não tiver coragem, se você quiser ficar na sua zona de conforto, você vai ter o mesmo resultado que você tem sempre. E eu sou uma pessoa eternamente inconformado com conformismo, então eu estou o tempo inteiro buscando sair da zona de conforto para dar o melhor para minha família e para minha carreira também. Sim. Então, ouse, tenha coragem e não pense, vem embora. É isso aí. Nossa, muito obrigada, de verdade. De novo, obrigada. E você, pessoal que está aí nos assistindo, se gostou, dá like, faz share, manda para o amigo ou para o conhecido que, né, tem interesse em conseguir esse green card ou que se beneficiaria de toda essa informação. E é isso aí. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!